Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, ele é especial. Estamos encerrando o ano de 2012 e vamos fazer um balanço da Uniso. Para isso, vamos conversar com o reitor da Universidade de Sorocaba, professor Dr. Fernando de Sá Delfiol. Professor Fernando, muito obrigado pela sua presença. O senhor já esteve conosco aqui em outros momentos. Nós já até falamos um pouco da sua formação, mas vale lembrar para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte. O senhor é graduado em farmácia e tem mestrado e doutorado e pós-doutorado também na área, é isso? Em farmacologia. Em farmacologia. Isso. A carreira acadêmica começou em 1990, após deixar a graduação, no departamento de farmacologia da Unicamp, onde a gente desenvolveu trabalhos com uma linha de pesquisa na área de antibióticos, que é a linha de pesquisa que a gente desenvolve hoje no mestrado da Uniso. E a gente não faz opção, de vez em quando você percebe, você virou pesquisador, você está no laboratório, né? E é o que a gente tem trabalhado aqui durante esses anos. Alguns alunos perguntam para os professores, o senhor deve ter já ouvido isso, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Quer dizer que além de dar aula hoje, inclusive na graduação e no mestrado, o senhor é o reitor da Universidade de Sorocaba, mas também tem uma experiência prática. Além da carreira acadêmica, o senhor foi dono de uma farmácia, conviveu dia a dia com um cliente que via buscar o remédio, não é isso? Exato, eu fazia doutorado à época e passava a manhã na Unicamp e à tarde e à noite na farmácia. E foi muito importante para a minha formação, porque você ensinar alguma coisa em sala de aula sem conhecer a prática muitas vezes é muito difícil. Então eu estive dos dois lados, né? Especialmente na área da farmácia, eu estive do lado do balcão. Então eu sei exatamente como é que as coisas acontecem, como é que deve ser a orientação farmacêutica na dispensação do medicamento. Então isso agregou muito na minha formação também. A questão administrativa foi importante porque, obviamente, você é uma empresa. A farmácia era uma farmácia pequena, obviamente, mas era uma empresa. E você tem que, além do aspecto técnico da dispensação do medicamento na farmácia, cuidar também das finanças da empresa. Então, me ajudou bastante na minha vida pessoal e também na minha vida acadêmica, o tempo em que eu fui proprietário de farmácia. O senhor também tem uma atuação hoje, até em palestras, como PhD na área, no Brasil e até no exterior. Como é que é esse trabalho que o senhor desenvolve? Como é que surgem esses convites para que o senhor ministre palestras no país ou fora dele? O meio acadêmico tem muito disso, né? O conhecimento é fundamental que ele seja disseminado. Então, o meio acadêmico prevê essas possibilidades e hoje os congressos são vários, são muitos. E a gente tem construído um nome durante esses anos, especialmente na área de resistência bacteriana, antimicrobianos, e as pessoas têm nos convidado, seja por conselhos profissionais, por associações, por grupos. E recentemente eu estive em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, agora foi no mês de abril, num congresso. Eles fizeram uma semana toda de doenças infecciosas. Eram quase 2.000 pessoas de 70 países. Nós estávamos em 4 brasileiros, estávamos eu, o pessoal da Escola Paulista de Medicina, da Faculdade de Medicina de Botucatu, cada um apresentando um trabalho. E o nosso foi apresentar um trabalho sobre pé diabético, né? Realizado por mim e pela professora Maria Tereza Quilici, que é professora da Faculdade de Medicina da PUC, aqui de Sorocaba, fez o mestrado com a gente. E foi interessante levar a experiência que a gente tem aqui no Brasil, com os nossos médicos, com os nossos tratamentos, para distribuir e disseminar essa experiência e esse conhecimento. Então essa informação, acho que é importante para o telespectador, para o ouvinte, ela não fica dentro da academia, ela não fica dentro da apostila, não fica na prateleira da biblioteca. Uma vez que esses congressos acontecem dessa natureza, as informações são disseminadas pelo conhecimento dos médicos, em revistas técnicas especializadas, em cursos, e, consequentemente, isso pode ampliar a possibilidade de atendimento da população. Não tenha dúvida. O conhecimento só vale se ele for adquirido e se ele for absorvido pelo meio científico. Então, hoje, os programas de mestrado e doutorado, por exemplo, eles são avaliados pela qualidade e pela quantidade das publicações. Então, não basta você simplesmente descobrir uma nova técnica, você descobrir um novo procedimento, você precisa publicar isso para que isso consiga atingir o maior número de pessoas possíveis
publicar em revistas de impacto, e que são revistas de impacto, são revistas com corpo editorial muito severo e que têm uma tiragem muito grande, ou seja, atingem o mundo todo. Então é importante que você produza, que você escreva e que você publique. Nesse sentido, é a vida do pesquisador. É o laboratório e depois sentar para escrever e publicar. Agora, eu acho que baseado nisso, professor Fernando, é a Universidade de Sorocaba, que o senhor hoje é o reitor, ela trabalha em cima de um tripé que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Quer dizer que este triângulo, este tripé da forma que ele é dimensionado, ele tem uma importância para que o estudante que venha estar conosco, quer seja na graduação, num curso de licenciatura, tecnológico, bacharelado, ou mesmo na pós-graduação, mestrado, doutorado, ele dissemine esse conhecimento. Essa é uma preocupação muito séria da universidade? Isso é a preocupação de todas as universidades. A universidade, como você bem colocou, vive no tripé ensino, pesquisa e extensão. E esse triângulo, como você colocou, ele gira em torno do conhecimento. A pesquisa cria o conhecimento, o ensino transmite o conhecimento e a extensão aplica o conhecimento. Então, o aluno, quando passa por uma universidade, se ele passar pela pesquisa, ele passa pelo processo de criação do conhecimento, pela prática do ensino, ele absorve esse conhecimento e pela prática da extensão, ele leva esse conhecimento até a comunidade, através de um serviço, através de uma palestra. Então, a universidade, de uma forma geral, gira em torno do conhecimento pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão. Agora, consequentemente, professor Fernando, muitas vezes a gente vê alguns comerciais extremamente apelativos de instituições de ensino que taxam, chamam o aluno para a faculdade com relação ao valor da mensalidade. Eu acho que eu até cheguei a comentar com o senhor aqui recentemente, eu ouvi um comercial de rádio de uma universidade não, uma faculdade da região, que comparava o preço do curso ao de um guarda-roupa. É o mesmo valor do que você comprar um guarda-roupa em tantas parcelas. Parecia comercial da Casa Bahia, aquele comercial de varejo. Tá? Então, quando você compara, você comprar um curso com o valor da prestação do guarda-roupa, você, consequentemente, está se capacitando também numa faculdade que vai entrar numa base ruim para que você possa estar atuando. A gente costuma dizer que a educação não é mercadoria e assim, dessa forma, ela não deve ser tratada, né? Um guarda-roupa, como você colocou, um carro, uma moto, uma calça, uma roupa, ela fica velha. O conhecimento não fica velho nunca, nunca. E quando você investe em conhecimento de qualidade, em instituição séria, é um investimento em você. E você nunca perde isso, você nunca envelhece. Então, que fique aí uma dica para todo mundo que está procurando uma instituição de ensino superior, que procure as instituições sérias, bem avaliadas, que tem compromisso com a educação, especialmente aquelas que são filantrópicas. Elas não visam lucro por lei, elas não podem ter lucro. Então, todo o excedente financeiro tem que ser investido na própria instituição, isso é muito importante. As comunitárias têm um papel muito importante nesse segmento. Então, fica aí a dica para você que vai procurar uma instituição de ensino, que faça bem, com bastante cuidado essa avaliação, porque um curso de 3, 4 anos, ele vai durar o resto da sua vida. Ele não dura só 3, 4 anos, não é uma viagem, não é um passeio. É alguma coisa que vai marcar a sua formação e o resto da sua vida, né? Vamos fazer um balanço desse ano que passou, já que estamos vivendo esse momento de balanço, uma vez que esse programa está indo no ar na semana do ano novo, na semana que começa o ano novo, encerrando dezembro, começando janeiro de 2013, o mundo não acabou e, consequentemente, estamos aqui no ar. E vamos falar, então, como é que o senhor avaliou a Uniso ou como a Uniso foi avaliada? A Uniso passou por processos de reconhecimento de 13 cursos neste ano de 2012. Esses processos são de comissões de avaliações do Ministério da Educação e Cultura. E desses 13 cursos, quais foram as notas e como é que o senhor sentiu a presença do MEC aqui na nossa universidade? Bom, o Ministério da Educação tem um processo chamado SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e ele prevê visitas aos cursos que não formaram a primeira turma ainda. Então, a gente tinha entrado na área das engenharias, na área do design, e recebemos as visitas quando nós estamos formando as primeiras turmas. Então, foram, salvo o melhor juízo, 14 cursos, a grande maioria deles com nota 4 e alguns com nota 5. Lembrando que as notas vão até 5. As notas vão de 1 a 5.
Então, a Universidade de Sorocaba nunca precisou sequer assinar um protocolo de compromisso com o Ministério, todos os cursos foram reconhecidos. Esse protocolo de compromisso é quando a nota é inferior a quê? 3? Isso, ou quando ela pode ser 3, mas há algum problema com biblioteca, com professor, com um projeto pedagógico, você assina um protocolo de compromisso para que o Ministério volte daqui a algum tempo para olhar se você cumpriu. Isso nunca aconteceu na história da Uniso? Não. Dos 32 cursos hoje funcionando, dos 50 que estão, 32 já aprovados, reconhecidos, 50 que estão funcionando, e a expectativa é que a gente chegue a até 70 cursos no próximo ano. Exatamente. Nós nunca precisamos sequer assinar um protocolo de compromisso, né? Então a gente traz isso com uma naturalidade muito grande, o olhar externo é sempre importante para a gente, mas a universidade tem se esmerado em tratar isso da maneira correta, da maneira séria, transparente. Isso tem se configurado nessas avaliações, com notas 4 e notas 5, que para a gente só mostra que a universidade está no caminho certo. Agora, com a expansão da universidade, com o número de cursos aumentando, houve a necessidade de mais investimento, inclusive em estrutura física. Vamos ver algumas imagens agora do prédio F, que a Uniso está com ele em andamento e estará pronto com certeza para o início do próximo ano letivo. Esse é o prédio F que você está vendo nas imagens. Como é que foi a estrutura de recursos para esse prédio F, professor Fernando? Esse prédio F, ele faz parte do plano diretor da universidade. O plano diretor da cidade universitária da Universidade de Sorocaba ele é gigantesco. A ideia é se construir uma cidade universitária aos moldes das grandes cidades universitárias, das grandes universidades brasileiras. Então, eu diria que hoje, apesar da grandiosidade do campus cidade universitária, nós temos aqui, eu diria que 20% a 30% do que prevê o plano diretor. E uma universidade ela não se constrói em 5, 10 anos. A Universidade de Harvard tem quase 500 anos. As grandes universidades americanas são seculares. Então, a gente precisa trabalhar para que a Universidade de Sorocaba tenha, obviamente, um período muito grande de vida e que possa cumprir o seu papel. O prédio F fazia parte e faz parte do nosso plano diretor, é o maior prédio da Universidade de Sorocaba, é um dos maiores do plano diretor, são 7.000 metros quadrados e vai abrigar 14 salas, entre sala de professores, entre laboratórios, 14 salas por pavimento, na verdade são 45 ou 47 salas, deve abrigar 14 salas por pavimento e vai dar conta dessa expansão que a gente tem sentido na Uniso. Graças a Deus a universidade tem sido muito procurada, especialmente nos últimos anos com os cursos de engenharia, com os mestrados, com o doutorado, com mais dois novos mestrados que vêm por aí. Então houve a necessidade de você construir esse prédio para poder acomodar essa expansão. E o que é interessante para a gente é que a expansão, Fernando, ela não fica só no campo físico, ela fica na questão do conhecimento, que para a gente é importante. Né? Uma universidade, eu costumo dizer, nós não queremos ser a maior universidade da região, nós queremos ser a melhor universidade da região. E é nisso que a gente tem trabalhado. Então, o prédio, ele só vem completar a necessidade do crescimento do conhecimento da Universidade de Sorocaba. E para isso a Uniso tem um corpo docente formado com mais de 70% de mestres ou doutores, ou seja, professores que se titularam para que pudessem transmitir o seu conhecimento com mais qualidade para os estudantes. Por outro lado, independente desse corpo docente que obrigatoriamente a Uniso faz tem como pré-requisito contratar mestres e doutores, poderia até contratar especialistas, mas utiliza dessa característica de contratar professores habilitados para todas as áreas, ela tem desenvolvido permanentemente o chamado PAD, que é o Programa de Aperfeiçoamento Docente. Qual é a importância disso? Independente do professor ser titulado, mestre ou doutor, o PAD vem discutindo situações reais do cotidiano escolar? Exato. Durante algum tempo, os programas de aperfeiçoamento docente ou de aprimoramento docente, buscou-se trazer pessoas de fora para mostrar algumas questões importantes relativamente à pedagogia, didática no ensino superior. Eu, conversando com a professora Carla Lechugo, que é responsável pelo programa, pensamos que a gente deveria socializar e discutir os nossos problemas do nosso aluno, da nossa universidade com os nossos professores. Então, mensalmente, os professores se reúnem, há sempre uma pauta,
Um dos professores faz uma apresentação, faz uma proposta pedagógica nova, fala sobre casos e os nossos professores discutem aquilo. Então tem sido um momento muito bom, muito tranquilo, de na verdade socializar os problemas, pegar as boas experiências que a gente tem e tentar socializar isso. Isso foi o primeiro PAD, se eu não me engano, ou o segundo, quando nós pegamos a avaliação que a CPA faz anualmente da universidade, pegamos professores com as melhores avaliações feitas pelos alunos. E chamamos esses professores para que digam para a gente que mágica que vocês têm feito, por que a aula de vocês é tão bem avaliada, né? Então é esse o objetivo, é socializar boas experiências para que todos possam sempre estar melhorando a sua postura em sala de aula. O senhor falou CPA. Vale lembrar que o CPA, que é a Comissão Permanente de Avaliação, como o próprio nome diz, ela é contínua. Ela faz pesquisas internas, tanto respondidas por professores, funcionários e alunos, com o objetivo desse aprimoramento. Quer dizer que se infelizmente acontecer, e acontece, e já houve casos desse tipo, se um professor, independente da titulação, ele não tem carisma, ele não tem didatismo, ele não tem uma forma adequada de dar aula, apesar de toda a titulação dele, ele não vai permanecer na casa. A gente procura, obviamente, sempre fazer a orientação, fazer a recomendação para esse professor, né? A sala de aula ensina muito. Aquele professor já com alguns anos, ele vai pegando o jeito especialmente do aluno, porque o aluno da Uniso é diferente do aluno de uma outra universidade, de uma outra faculdade, são contextos sociais diferentes, são instituições diferentes, então é fundamental que o professor se adapte àquele meio em que ele está. Ele tem que, primeiro, imaginar com quem ele está falando para saber o que ele vai dizer, né? Então a CPA, essa comissão própria de avaliação, faz a avaliação e o que é mais importante, o que eu insisto muito com os coordenadores e com os professores o que é que nós vamos fazer com o resultado da CPA. Porque não adianta eu tirar uma fotografia de determinada casa e dizer o telhado não está bom. A fotografia mostra, que é a avaliação, que o telhado não está bom, mas agora eu preciso consertar o telhado. Então a CPA tira a fotografia, esse é o papel dela, e o gestor daí, ou o reitor, o pró-reitor ou o coordenador, com base na avaliação, toma as medidas necessárias. E de onde vem a avaliação? Ela emana do principal elemento da universidade, que é o aluno. Então, ele mostra, pela sua percepção, o que é que ele está entendendo que não está adequado, a instituição olha aquela avaliação que ele fez e toma as medidas em cima daquilo. Consequentemente, professor, dentro desse tripé ensino, pesquisa e extensão, os novos cursos que a Uniso está disponibilizando para a comunidade, inclusive você tem ainda interesse em ser aluno da Uniso, ainda dá tempo. Nós temos algumas vagas, você pode acessar agora o nosso site, já que você está fazendo uma avaliação de 2012 que acabou, expectativas para 2013, é seu sonho estudar numa universidade, entre no site agora, uniso.br, lá você vai ver os cursos que a Uniso oferece, consequentemente, já fazer sua inscrição, nós vamos ter mais um processo seletivo e, consequentemente, você pode aí estar conosco neste ano que começa. Nós temos aí novos laboratórios, esses novos laboratórios também são necessários para que o aluno tenha a teoria fundamental da sala de aula, porém a prática baseada em tecnologia e equipamento que ele vai encontrar no mercado. Isso. Com o crescimento, obviamente, além das salas de aula que nós estamos construindo, nós entregamos aqui em 2012, temos ainda um cronograma para 2013, de inúmeros laboratórios na área das engenharias, na área da saúde, na área da estética. Foram 1.800.000 reais de investimento em laboratórios no ano de 2012 e a gente tem uma previsão de aumentar isso para 2013. A universidade tem se esmerado na construção e na compra de equipamentos, porque, especialmente na área tecnológica, a velocidade com que ocorre a troca de equipamentos e a troca de tecnologia é muito grande, então a gente precisa estar atento para isso. Você falava do vestibular, é importante dizer que a universidade inovou há 2 anos, quando tem oferecido cursos de manhã com 50% de desconto. Então, você que tem hoje possibilidade de estudar de manhã, pode estudar de manhã pagando apenas a metade do curso, do valor da mensalidade, e até a metade do curso. Depois da metade do curso, você vai para o período da noite, paga integralmente, mas aí você já arrumou o seu estágio, você já arrumou o seu trabalho. Isso, Fernando, tem trazido muito aluno para a universidade e o que é importante, tem dado oportunidade para essas pessoas poderem estudar. Num momento um pouco mais difícil, onde está um pouco mais apertado, ele paga metade na mensalidade e depois que ele conseguir se colocar no mercado de trabalho, ele tem condição de pagar a mensalidade toda.
Dentro do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, a Uniso está com o núcleo de saúde funcionando a pleno vapor. Hoje ele funciona dentro da cidade universitária, que é uma necessidade da comunidade, e ele é atendido por alunos do curso de terapia ocupacional, curso de enfermagem e curso de fisioterapia, se não me engano. Tá? E, consequentemente, estes alunos colocam em prática o conhecimento, atendendo a comunidade, supervisionado por professores e profissionais da área, é isso? Exatamente. Nós trouxemos o núcleo de saúde para a cidade universitária, porque aqui você tinha mais recursos, mais equipamentos, mais professores. E vamos pensar a longo prazo. A cidade universitária, se por algum tempo ficou longe da cidade, hoje ela está dentro da cidade. Sim, no final da Avenida São Paulo. É uma referência São Paulo, já. Exatamente. Então a gente tem aqui hoje um campus imenso, gigantesco, maravilhoso, e a gente quer concentrar todas as nossas ações aqui. Então eu tinha um laboratório de saúde e o centro de atendimento era lá no centro. Então a proposta foi trazer tudo para cá. Então o nosso serviço de assistência judiciária gratuita, o SAJU, já funciona aqui. Os núcleos de saúde estão funcionando aqui. Nós tínhamos uma percepção inicial que, eu diria que pela percepção da distância, não pela distância, as pessoas pudessem não vir aos nossos núcleos, tem vindo. Nós temos tido problema, inclusive, com fila de pessoas que querem ser atendidas, mas tem funcionado aqui. Isso para a gente é importante. Integra cada vez mais, agora, não só pela questão do conhecimento, mas fisicamente, o curso e o atendimento. Com relação também, professor Fernando, à qualidade da aula que o professor ministra, a universidade hoje implantou, e não é investimento barato, está em torno de R$ 1.500, data show em todas as salas de aula. Quer dizer que o professor hoje ele chega com o seu tablet, o seu notebook, com a aula preparada, o aluno já visualiza, ele vê os exercícios, quer dizer que isso dá um dinamismo maior para a aula e o aluno ganha com isso. Agora o investimento que não foi barato. Não, não é barato. O Data Show é um equipamento, eu diria que quase que obrigatório em sala de aula hoje. E a nossa universidade, por ser muito grande, qualquer modificação que você faz, ela tem um impacto significativo. Com o bloco F, nós vamos para 200 espaços didáticos. Então, cada modificação que você propõe numa sala de aula, puxa, custa só isso, só aquilo. Você tem que multiplicar por 200, porque você tem que fazer isso em todas, né? E não é só o equipamento. Você tem a instalação, você tem a manutenção disso, né? Então, foi um investimento que a gente fez durante 2010, 11, 12, e agora, para o início de 2013, absolutamente todos os espaços de aula da universidade, porque você tem que contar laboratórios, você tem que contar anfiteatros, todos eles estão equipados com o Data Show, de maneira que isso enriquece muito a aula com slides, com fotografias, com som, em que a gente tem algumas aulas em algumas salas. Então isso foi um avanço importante e tem nos ajudado a melhorar cada vez mais a qualidade do ensino na Uniso. Esse foi um ano com o maior número de alunos da história da Uniso. E qual é a expectativa para 2013? Inclusive, para a gente encerrar o programa, uma mensagem do senhor para quem é o nosso estudante, para quem é o nosso professor e para a comunidade em geral que nos acompanha, tanto pela Cantate FM, que é essa rádio que chega em toda a região, ou pela TV Com aqui em Sorocaba e mais ainda. O programa também é transmitido depois pela Rede Amigos da Cultura e está no nosso canal no YouTube. Então, a mensagem, a avaliação a expectativa para 2013 e a sua mensagem de fim de ano. Bom, eu desejo para mim, para a Uniso, para os nossos alunos, para os nossos professores, afinal para os unisianos, eu diria para todos que compõem a comunidade da Universidade de Sorocaba, um ano tão bom, 2013, que seja um ano tão bom quanto foi 2012. Eu acho que com mais desafios, com mais trabalho, porque é no desafio, é no trabalho que as ideias aparecem, que as propostas crescem e que a universidade cresce. Então, a expectativa é de ano de muito trabalho, de novos cursos, curso de psicologia, um curso novo na universidade, está começando agora, a consolidação do curso de veterinária, das engenharias. Temos aí aguardando a proposta de 2 mestrados que estão na CAPES, a nota do doutorado. Então, é um ano de bastante expectativa, de bastante crescimento, né? E o que a gente está chamando agora de consolidação. A proposta para os próximos anos para a universidade é realmente nos colocarmos enquanto instituição de qualidade que a universidade sempre buscou. Professor Fernando, quem quiser conversar com o senhor, mandar um e-mail diretamente, gostaria que o senhor deixasse disponível para quem está nos acompanhando. Bom, eu tenho um canal que eu falo com a comunidade de uma forma geral e com os alunos, que é uniso@uniso.br.
esse e-mail vem para mim diretamente, eu respondo, são cerca de 30 ou 40 e-mails que eu respondo diariamente para as pessoas, com as mais diversas dúvidas, né? Questionamentos, sugestões, críticas. Então, você que tem uma pergunta, algumas coisas que são técnicas, né? Eu quero saber como é que eu pago a inscrição do vestibular ou quando é que é a prova, eu encaminho para o setor. Agora, aquelas que dizem respeito especificamente à reitoria, eu mesmo respondo. Então, pode entrar em contato com o uniso@uniso.br. Senhor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Sucesso para o senhor, para a família no próximo ano que começa. E mais ainda, que a Uniso continue nesse crescimento com qualidade e com capacidade. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez, professor Fernando. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o ano novo com a psicóloga e professora da Uniso, doutora Ana Laura Schillemann. Voltamos já.